E para mim é um privilégio muito grande. Gostaria de deixar isso para a igreja, para que os irmãos possam entender que no meu coração não há outra motivação a não ser servir ao Senhor e somar no ministério do pastor Arnaldo e da pastora Ivonete. Amém? Eu escolhi um livro que está entre os livros históricos. Está entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. É um livro difícil para quem não manuseia a Bíblia diariamente. É difícil encontrar o livro de Ruth. Mas é em Ruth que nós vamos tentar passar para os irmãos nessa noite algo bastante interessante para todos nós. O livro de Ruth, o capítulo 1, os versículos de 11 a 18. O livro de Ruth, capítulo 1, os versículos de 11 a 18. Se eu soubesse que teria faltado energia e seria essa luz bastante menos iluminada, eu vou ler aqui no texto, mas vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo de 11 a 18, diz assim a palavra do Senhor: E Noemi disse: Voltai-vos novamente, minhas filhas, porque ireis contigo há ainda mais filhos em meu ventre, para que possam ser vossos maridos. Voltai-vos novamente, minhas filhas, segui o vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse, tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite, e ainda tivesse filhos, vós aguardaríeis por eles até que estivessem crescidos? Guardar-vos-ei para eles sem tomar marido. Não, minhas filhas, por isso entristece-me muito por vossa causa, a mão do Senhor tenha caído sobre mim, ou contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. E Ruth diz: Não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. E onde morrereis, eu morrerei, e ali serei sepultada, que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separará de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. Que Deus possa aplicar a função da sua palavra lida aos nossos corações. Obrigado, irmão Maurício. Eu queria falar sobre a verdadeira esperança nasce em meio à desesperança. Eu introduziria a mensagem nessa noite falando de dois profetas, ou dos grandes escritores, que de fato um é, na verdade, um profeta da desesperança. Vocês já ouviram? Quantos universitários tem aqui? Há mais algum universitário aqui? Olha só, vocês já ouviram falar de Saramago? Saramago é escritor português, e ele é um profeta da desesperança. Por que um profeta da desesperança? Porque ele escreveu, ele falou de que Deus não existe, e que de fato existe, salvo
criado por algumas pessoas ou na mente de algumas pessoas, mas que de fato ele não existe. E ele então falava acerca, talvez nós tenhamos criado Deus, a imagem de Deus na nossa mente, pelo fato de não sabermos como seria a vida além túmulo, ou seja, se existe uma vida além túmulo. Era essa a abordagem que ele, na verdade, colocava para o mundo inteiro. Ele foi expulso de Portugal porque a Igreja Católica, na verdade, o expulsou pelo fato dele fazer algumas colocações dessa natureza, e ele só voltou a Portugal depois que ele morreu. O corpo foi trazido para Portugal. Mas há um profeta da esperança chamado Morton. Ele diz: quando na verdade morremos, sabemos que do outro lado da margem do rio, Jesus, e ele nos espera para a festa da vida eterna. É uma promessa de Deus, é uma promessa para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E então, quando nós começamos a olhar e a perceber essa realidade, nós vamos chegar à conclusão de que só poderia ter esperança dentro de um contexto tão adverso, dentro de um contexto tão difícil, porque Noemi havia perdido os 2 filhos, havia perdido o marido, e agora não havia uma outra perspectiva para que ela pudesse alimentar a esperança. E então ela começa a dizer, na verdade, que seria em vão Orfa e Ruth segui-la. Seria em vão elas estarem nutrindo uma esperança que, na verdade, diante das circunstâncias não seria possível. Agora, o que nós percebemos é que Ruth, ela está tão determinada, ela está tão iluminada por um agente divino, que ela acredita absolutamente, embora não saiba quem é Boaz, mesmo que ela não saiba quem é, na verdade, Boaz, que seria o libertador da família de Ruth, mas ela acreditou que Deus haveria de se manifestar de alguma forma, de alguma maneira. Dessa forma, a fé em Cristo transformou, na verdade, a esperança em confiança e certeza. Ou seja, hoje na escola bíblica dominical, quando nós estudamos dois assuntos bastante importantes, que é a salvação e os eleitos. Agora eu dizia, eu queria que você estivesse aqui de manhã para me ajudar a desatar esse nó. E qual é o nó no que diz respeito à eleição? Assim como Ruth foi escolhida, assim como você foi escolhido, assim como eu fui escolhido. Qual é o nó? Sabe qual é o nó na questão da eleição? Porque os teólogos não chegaram à conclusão exata, nem os armenianos e nem os calvinistas. O nó é saber exatamente qual o percentual da soberania de Deus em escolher você e a mim, que não merecíamos, e a sua vontade e a minha vontade. Aqui está o nó da questão. E eu queria que você estivesse aqui para me ajudar a desatar esse nó. Entende? É um nó que, de fato, os teólogos ainda não conseguiram desatar. Se os teólogos não conseguirem desatar, como é que eu e você vamos desatar esse nó? Porque o nó, no que diz respeito à eleição, é um nó que é sobrenatural. É uma palavra que os teólogos chamam de metafísica, ou seja, aquilo que vai além da razão, aquilo não é possível se alcançar, se compreender. Você me entende? Então, é muito importante que, eu sei que muitos irmãos agora na alta temporada trabalham, mas é muito importante que você participe dos estudos, seja comigo ou quando o pastor Arnaldo voltar, mas é muito importante você participar. Então, o que eu quero dizer nessa noite é que, quando você e eu fomos escolhidos, assim como Ruth foi escolhida, e Ruth, a sua origem, ou a sua origem vem de uma nação chamada Moabe. Os Moabitas, de fato, eram um povo cuja origem era resultado de uma relação incestuosa das filhas de Ló com Ló. Você percebe?
E é dessa geração, ou dessa nação, que Deus vai escolher uma mulher para colocá-la na descendência de Jesus. E Boaz é que vai ser o responsável ou o libertador da família, vai casar-se com Ruth, e então tornou-se ele o bisavô de Davi, da descendência de Jesus. Qual é a aplicação para nós nessa noite com relação a essa palavra, com relação a esse empolgante exemplo de Ruth, em não olhar para as circunstâncias, em não olhar para as dificuldades, mas acreditar absolutamente de que de alguma forma e de alguma maneira Deus se manifestaria para salvar a vida dela e salvar a vida de Ruth, de Noemi. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua luta, mas o que nós podemos nessa noite colocar em prática é um exercício da nossa fé. A verdadeira esperança, ela nasce exatamente em meio à desesperança. Talvez a minha experiência de salvação, a sua experiência de salvação tenha acontecido em um momento em que você não acreditava. Eu me lembro muito bem de que no momento da minha, quando eu me converti, eu me lembro muito bem que eu não tinha certeza de nada, e eu pedi a Deus, eu estava em dúvida, porque os meus avós maternos, na verdade, eles seguiam uma outra religião, e o meu pai, que era evangélico, e então eu fiquei numa dúvida muito grande, e então eu perguntei para Deus que eu gostaria, lembro daquela posição de Nicodemos, quando Jesus chega para ir à festa da Páscoa em Jerusalém, e ele vai exatamente falar, curar, e então Nicodemos chega para ele e pergunta como ele poderia encontrar a salvação. E eu perguntei para Deus como é que eu poderia ter a certeza de vida eterna, já que os meus avós maternos me apresentavam um programa e os meus avós paternos me apresentavam outro. Eu não sei qual é o seu dilema, não sei qual é a sua dificuldade, mas nessa noite eu convido para que você possa absolutamente acreditar que as causas impossíveis pertencem a Deus. Aquilo que você acha que é impossível, que você não vê um norte, que você não vê uma direção e que você tem buscado a saída em todas as direções que tem alcançado, acredite que o Senhor que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, Ele se manifestará em seu favor. Amém. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há momentos e há problemas de que obrigatoriamente, necessariamente, você tem que buscar o Senhor e pedir a Ele a saída, porque de outra forma, por exemplo, uma situação em que se estabelece na sua história, na minha vida, na sua vida, em que você é obrigado a não tomar uma atitude, a não ser prudente, a não dar o troco. Lembra que eu disse para vocês, eu vou voltar a repetir, no mundo espiritual, tentar resolver uma questão com o nosso próximo, usando a nossa inteligência, a nossa sagacidade, a nossa esperteza, no mundo espiritual, nós nos tornamos otários. Sábios são aqueles que silenciam e esperam em Deus. Hoje nós tivemos uma experiência aqui do irmão que compartilhou conosco. Uma afronta, uma pancada uma ofensa tremenda que ele recebeu, e ele silenciou e esperou no Senhor. E Deus se manifestou no momento certo de maneira gloriosa. E é interessante, eu compartilho com vocês a minha experiência durante 34 anos na mesma igreja, na Igreja Batista Jovem em Teresópolis. Quando eu cheguei nos 2 primeiros anos, fui ameaçado de morte, fui incisivo, achei que eu poderia resolver alguns problemas, mas eu resolvi, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas em contrapartida, alguns me odiaram e me perseguiram durante 34 anos. Não me depuseram porque não podiam, e dizer como Zagalo, tiveram que me engolir porque essa era a vontade de Deus.
não a minha sabedoria, mas eu aprendi essa lição. Então, quando nós estamos diante de um problema, de uma dificuldade que nós procuramos a saída ou que alguém nos ofendeu, nós precisamos silenciar e pedir ao Senhor que se manifeste em nosso favor. E com certeza Ele há de se manifestar. Nós temos alguns irmãos e irmãs entre nós que já viveram essa experiência. Eu estou me lembrando de uma história de alguns de vocês aqui que eu presenciei e que alguém chegou para mim e compartilhou uma realidade, e eu orei e pedi para que o Senhor pudesse me dar discernimento. E algum tempo depois o Senhor me deu discernimento e eu entendi a questão para poder ajudar aquelas pessoas. A verdadeira esperança nasce exatamente em meio à desesperança. Foi essa esperança que nasceu no coração de Ruth diante de uma grande desesperança da parte de Noemi. Porque a verdadeira esperança nasce em meio à esperança, porque não consiste na provisão, porque consiste na provisão de Deus e nunca nas possibilidades humanas. Nós vamos ver isso exatamente nos versículos 11 e 12 do texto que nós lemos. E então o que diz aqui o versículo 11 e 12? E Noemi disse: voltai-vos novamente, minhas filhas, porque ireis comigo. Há ainda mais filhos em meu ventre, para que possam ser vossos maridos. Voltai-vos novamente, minhas filhas, segui o vosso caminho, pois se eu sou velha demais para ter um marido, se eu te dissesse, tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite e ainda tivesse filhos. A verdadeira esperança nasce em meio à desesperança, porque consiste na provisão de Deus, nunca nas possibilidades humanas. Deus permite que percamos por algumas razões que Ele, na verdade, sabe muito bem das nossas impossibilidades de manter uma esperança nascida em meio à desesperança. Os nossos próprios recursos não podem. A desesperança de Noemi está fundamentada pelo menos em duas razões. E a primeira delas: não tenho mais filhos para dar prosseguimento à preservação da família. Sabia que Deus tinha pesado a mão sobre ela e a sua família, a qual estava ao seu dispor agora, sob a sua responsabilidade para fazê-lo. Então, ela não sabia, ela não tinha ideia de quem seria o resgatador, de quem seria, na verdade, aquele que iria resgatar essa família. E lá estava Boaz, o bisavô de Davi. A segunda razão é que eu estou velha. Eu gostaria que você, principalmente para os jovens, porque quem está velho, dizem que quando algumas pessoas estão com uma certa idade, eles têm dificuldade de mudar. É verdade isso? Não dizem isso? Não, mas os homens e as mulheres sábias, eles se aprimoram, eles mudam, eles são inteligentes, eles são sábios. Portanto, eu gostaria que você guardasse no coração uma coisa que eu vou lhe dizer agora. Olha só o que ela diz: eu estou velha. A noção de velhice associada a uma decadência e feiura dificulta a cada um o seu próprio envelhecimento. Vou dizer mais uma vez, ela disse: estou velha. A noção de velhice associada à decadência e à feiura
dificulta a cada um o seu próprio envelhecimento. Se você quer ser um velho ou uma velha saudável, é preciso manter a esperança no futuro. Se você quer, na verdade, encarar uma velhice com saúde, entenda isso, compreenda isso. Portanto, aqueles 6 princípios que eu falei para vocês há algum tempo atrás sobre como envelhecer bem, se relaciona bem com o Senhor, porque o Senhor é responsável pela vida de cada um de nós, Ele quem dá e atira. Segundo, cuidar da sua saúde, se alimentar corretamente e fazer exercício físico. Terceiro, para todos vocês, principalmente para os jovens, ter um lastro financeiro para não depender de outro na terceira idade, porque isso é terrível. Quarto, ser sábio, não necessariamente ter uma formação acadêmica, mas ter sabido fazer leitura da vida ao ponto de saber se conduzir, saber entrar e saber sair. Por isso que Guimarães Rosa, ele diz que quando eu tenho um problema a resolver, eu não procuro os professores universitários, eu procuro os velhos vaqueiros de Minas, porque os velhos vaqueiros de Minas são pessoas sábias que souberam fazer a leitura da vida. Quinto, ter uma família. O conceito de família hoje está muito diversificado, mas é preciso ter uma família. E sexto, nós precisamos ser pessoas relacionáveis, porque ninguém suporta um velho ou uma velha amarga, azeda, reclama de tudo, já amanhece o dia reclamando. A família ou pede para Jesus recolher ou manda para o asilo, porque não quer conviver. Então nós precisamos de fato ter essa capacidade de entender isso e compreender isso. Portanto, associar a decadência, a feiura, dificulta a cada um o seu próprio envelhecimento. E estava exatamente Ruth vivendo essa situação. Agora olhem bem o que diz o grande, um dos maiores poetas, chamado Olavo Bilac. Ele diz: não choremos jamais a mocidade, envelheçamos como árvores fortes envelhecem. Ou seja, o quanto é útil uma árvore antiga. A gente vê aqui as castanholas, algumas delas muito antigas, o quanto elas são importantes, o quanto elas dão sombra. É bem verdade que a gente aqui não está passando fome para comer castanhola, mas elas dão fruto. Os nossos recursos podem ter se acabado, mas a nossa esperança está no poder provedor de um Deus absoluto. Absoluto. Me lembro de uma experiência da irmã Helena, quando ela me procurou para que nós pudéssemos orar pela sua filha, para que Deus pudesse salvá-la, para que Deus pudesse lhe conceder o dom da salvação. E então, e que em seguida pudesse trazer àquela jovem um varão que pudesse, na verdade, ser uma bênção para ela. E nós começamos a orar, e depois de 1 ano de oração, apareceu um jovem. Ela se converteu e apareceu um jovem e que se casou com ela. E então me lembro da irmã agradecendo a igreja pelas orações e pelo milagre que ela recebeu, porque a sua filha já estava na marca de pênalti. Por que vocês entendem com marca de pênalti? É que já está com mais de 45. É verdade. Mais de 45. Só Jesus na causa, né? E o Senhor é o Senhor das causas impossíveis. Entendeu? Em segundo lugar, a verdadeira esperança nasce no contexto de desesperança, porque não consiste em
hipótese humanas, mas na certeza da provisão divina. Ou seja, o que é que diz aqui o versículo de número 13 do capítulo que nós lemos de Ruth, capítulo 1, o versículo de número 13. Vós aguardareis por eles até que estivessem crescidos, guardar-vos-eis para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas, por isso entristece-me muito que por vossa causa a mão do Senhor tenha saído contra mim. A verdadeira esperança nasce em meio à desesperança, porque não consiste em hipótese humana, mas na certeza da provisão divina. Ela poderia ter dúvida, Ruth poderia ter dúvida. Ruth poderia entender que Deus estava punindo, ela poderia entender que Deus estava disciplinando-a, mas na verdade Deus tinha um propósito para abençoar a ela e, sobretudo, usando a Ruth como um instrumento nas mãos dele para mostrar que na verdade ele se preocupava com ela, com a sua família. Dentro da cabeça de Noemi não havia outra perspectiva senão a da velhice solitária, amargurada, pensando que o Senhor havia a desprezado. E em vão agora ela fala isso para Ruth. Não sabia Noemi que Deus cuida dos seus em meio aos vendavais da vida, preparando-os assim para lhes conceder bênçãos inimagináveis, para demonstrar a sua soberania quanto o uso da justiça e do amor. Você percebe? Ela não percebeu isso, mas Ruth percebia. Noemi não havia pensado nisso, mas Ruth pensou. Agora eu já disse uma vez para vocês aqui, vou repetir: amar é fazer o que é necessário. Todavia, nós temos o coração partido, ora pelos implacáveis apelos da justiça, ora pelos implacáveis apelos do amor, porque isso representa a dupla face da graça de Deus. Ou seja, Deus estava trabalhando a vida de Noemi e usando Ruth como instrumento para encorajá-la, usando Ruth como instrumento para, na verdade, porque ele amava Ruth, amava sua família, e ele iria mostrar para Noemi que, na verdade, ele iria estabelecer, ou seja, ele iria criar o elo que havia se perdido na corrente da descendência de Jesus. E ele ia, então, pegar Boaz, o resgatador, o libertador da família, para que pudesse trazer exatamente a libertação. Noemi, como Jó, não sabiam que Deus estava trabalhando, cuidando. Deus, embora fora da compreensão humana, todavia torná-los notáveis na história do seu reino. Noemi não sabia, Jó não sabia, mas Deus estava trabalhando, embora fora da compreensão humana, todavia torná-los notáveis na história do seu reino. Qual é a aplicação para nós nessa noite? Qual é a aplicação para nós nessa noite? Talvez você não saiba, talvez você não compreenda as suas dificuldades hoje, os seus problemas hoje. Talvez você não entenda quais são as suas lutas hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa: há um propósito da parte de Deus. Ele quer torná-lo ou torná-la notável na história do seu reino. Você já parou para refletir sobre isso?
Talvez Noemi ainda não houvesse parado para refletir, talvez Jó não houvesse parado para refletir sobre isso. Mas na verdade Deus estava trabalhando a vida de Jó e a vida de Noemi para que eles pudessem se tornar, apesar de ser um treinamento árduo, difícil, mas ele estava na verdade trabalhando a vida de um e de outro para que eles se tornassem notáveis na história do reino. E no livro histórico da palavra de Deus no Velho Testamento estaria registrado exatamente essas histórias que nos empolgam, que na verdade traz para nós ânimo, traz para nós esperança, seja em meio à desesperança, mas traz para nós esperança. Jó, para ser um instrumento de Deus para desbancar o diabo, e Noemi para reatar a corrente da descendência da qual viria o Salvador do mundo, Jesus. É bom que nós apliquemos para nossos dias hoje essa questão, tanto de um quanto de outro. Ele estava usando Jó como instrumento para desbancar o inimigo. Qual era a grande aposta de Deus com relação ao inimigo quando houve esse embate? O livro de Jó, claro, deixa isso bem claro. Porque na verdade ele queria provar para o inimigo que a adoração de Jó não dependia pelas bênçãos que ele havia recebido do Senhor, porque ele permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. E ele disse, mesmo assim, ele há de me adorar, porque os meus adoradores não devem me adorar pelo que recebem, mas por aquilo que eu represento para eles. O que representa Deus para você? O que representa Deus para você? O que representa Deus para nós? Nós podemos passar pelas maiores dificuldades, dentro da igreja, fora da igreja, na família, em qualquer lugar. Mas nós vamos adorar o Senhor, porque nós o adoramos não é por aquilo que temos, não é por aquilo que recebemos dele, não é pelas bênçãos que ele nos concede, mas sobretudo pelo que ele representa para nós, porque não há maior amor do que esse, de que alguém que deu a sua vida a sua própria vida pelos seus amigos. E quando na verdade diante de Pilatos ele vai fazer uma colocação bastante interessante, e Pilatos diz, quem é você? Qual é a sua origem? Ele ficou calado. E de repente ele disse, você não sabe que eu posso mandar te prender e mandar te soltar? E ele disse, então o quê? Ele disse o quê? O que foi que ele disse? O que foi que ele falou? O que foi que ele falou? Ele disse, olha, nada tu poderias fazer sobre mim se não fosse autorizado pelo Pai. Dois homens que faziam parte do Supremo Tribunal Judaico, Nicodemos e José da Arimateia, eles tentaram ir para Jesus do Calvário, mas eles não conseguiram, porque estava determinado que ele deveria morrer por nós. É interessante que eles foram favoráveis a Jesus e desfavoráveis a nós, porque se eles impedem que Jesus fosse ao Calvário, nós estaríamos perdidos. Porque a base, o fundamento da nossa salvação está na morte sacrificial de Jesus, na cruz do Calvário. E então essa é a ideia, exatamente. E ele vai então fazer entender a Noemi de que ela também devia entender que ela estava sendo usada. Não é que Deus estava pesando a mão sobre ela, mas é que Deus estava trabalhando a vida dela, a família dela, para fazer uma religação, ou seja, estabelecer aquele elo que faltava da descendência de Jesus, da qual ele nasceria. E é por isso que Boaz é bisavô de Davi. A dificuldade que encontramos em ouvir e discernir a vontade de Deus acontece por dois motivos básicos. Preste bem atenção. O primeiro, a motivação muitas vezes equivocada, com que buscamos a vontade de Deus, e a percepção muitas vezes inadequada que temos em relação
a natureza de Deus. Você percebe isso? A motivação pode ser equivocada. E além de ser uma motivação equivocada, muitas vezes também inadequada no que diz respeito à natureza de Deus. Deus não é um déspota, Deus não é um vingador, Deus é amor. E na última das hipóteses, Ele é justiça, mas Ele é amor acima de tudo. É isso que eu gostaria que você entendesse nessa noite. É em meio à desesperança que nasce a verdadeira esperança, porque os sinais materiais da desesperança jamais matam no seu nascimento a verdadeira esperança. E no versículo 15 você vai perceber isso. No versículo 15 diz assim a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: e ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. Os sinais materiais da desesperança jamais matam no seu nascimento a verdadeira esperança. Ou seja, mesmo Noemi dizendo isso: olha, a tua contemporânea, a tua conterrânea voltou para o seu povo e para os seus deuses, então acompanha, segue-a. Mas mesmo assim, nós vemos nesse versículo número 15, de que, na verdade, os sinais materiais da desesperança jamais matam no nascimento a verdadeira esperança. Agora, qual é a aplicação que nós podemos fazer para nós hoje? Eu não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o seu problema, mas é preciso estar atento para buscar a compreensão e o discernimento da parte de Deus, a vontade de Deus, para que os sinais materiais não matem essa esperança viva que é colocada dentro de nós pelo Espírito Santo do Senhor. E na verdade, nós não temos dúvida de que Ruth estava sendo usada e dirigida pelo Espírito, porque ninguém suporta, dentro de uma realidade desesperançosa em que ela estava vivendo na relação com Noemi, a perda dos seus dois filhos, a perda do seu marido. Somente alguém que está cheio do Espírito é que busca corretamente, é que tem o discernimento correto de que vai dar certo, de que o Senhor vai se manifestar, de que Deus tem um Boaz para resgatar e para cuidar da família. Porque os sinais materiais da desesperança jamais matam no seu nascimento a verdadeira esperança. Ela não poderia de maneira nenhuma eliminar aquilo que Deus havia colocado no coração de Ruth. Noemi usa o exemplo de Orfa como alavanca para matar a esperança verdadeira que nasce no coração de Ruth. Quem está ao seu redor usando alguns exemplos negativos para matar a esperança que você tem em que Deus vai agir, de que Ele vai fazer alguma coisa, de que Ele vai se manifestar? Quem está fazendo isso? Noemi usa o exemplo de Orfa como alavanca para matar a esperança verdadeira que nasce de forma milagrosa no coração de Ruth. Todavia, embora a desesperança a partir dos sinais materiais, Deus milagrosamente coloca no coração de Ruth uma esperança indestrutível. Uma esperança indestrutível que, por maior que seja a tempestade da negatividade, jamais vai destruir uma esperança construída pela fé
na pessoa ou no poder provedor de Deus. Eu gostaria de trazer sua memória um exemplo da filha de Jairo, chefe da sinagoga. Quando Jesus está caminhando para ir à casa de Jairo, que ele manda um recado pedindo para que Jesus vá para o filho, porque a filha dele estava morrendo. E chegaram, antes dele se aproximar da casa de Jairo, chega os seus secretários e diz assim: olha, não adianta mais, ela já está morta. Qual é a resposta então que Jesus dá para o principal dos judeus? Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5, versículo de número 33, 36, ele diz para Jairo: crê tão somente. E ele vai, chega lá e manda tirar todo mundo, só fica Jairo, a sua esposa, e João, Tiago e Pedro. E ali ele diz: ela está dormindo, não é para a morte. E diz, ordena, levanta-te. E ela se levanta. Essa a convicção que havia no coração de Ruth, de que por maior que seja a adversidade, por mais difícil que fosse a experiência, ela não poderia de maneira nenhuma permitir que as dificuldades circunstanciais pudessem destruir a sua fé no poder provedor de Deus. Jairo de maneira nenhuma poderia deixar de acreditar quando Jesus disse: crê somente. E ele entra e ressuscita a sua filha. O que Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite: eu creio que crê somente, porque eu vou fazer o impossível. Os desesperançosos podem estar apresentando-lhe sinais materiais para matar a sua esperança. No poder provedor de Deus, imunize-se com a oração, jejum e estudo da palavra para fortalecer e para não permitir que as dificuldades materiais possam ocupar o seu coração e destruir a sua fé. Permitindo que o Espírito Santo finalize a obra quanto à construção de uma esperança indestrutível. Trago-lhes à memória dois exemplos bastante conhecidos de todos vocês, Caleb e Josué, quando os espias foram, e que eles dois estavam entre os 12 que foram lá para espiar a terra. Os 10 disseram que seria impossível, portanto gerou um alvoroço muito grande no arraial e trouxe grande dificuldade para os israelitas naquele momento. Mas Caleb e Josué disse: nós vamos ganhar a guerra, nós vamos conquistar a terra. E os 10 falaram sobre isso. Quais são de fato os gigantes que estão amedrontando a sua vida, a sua família, a sua casa? Quais são os gigantes? Caleb e Josué disse: não interessa se lá tem os gigantes, um homem de 4 metros, não interessa. E é interessante que quando Josué está distribuindo parte da terra de Israel, então Caleb chega e diz assim: olha, quando Moisés no deserto me prometeu há 45 anos atrás, agora eu estou com 85, mas eu gostaria que você me desse a parte do Hebron para mim. E ele vai lá, então porque eu estou em condições com 85 anos de entrar e sair. Lembra daquele negócio que eu disse para vocês anteriormente, que associar a decadência e a feiura a velhice, isso causa um dano muito grande no seu envelhecimento? E ele disse: eu estou com 85 anos, vou entrar para a guerra e vou ganhar. Foi e ganhou a guerra. Porque a verdadeira esperança vencerá sempre a desesperança. No versículo 18 do capítulo que nós lemos, o que diz aqui a palavra de Deus? Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar.
na história de Noemi, Ruth é comprovada essa vitória através da instrumentalidade dela. Olha só, não há nenhuma verdadeira esperança cristã que não tenha encarado o mal de frente, optado por resistir-lhe com todas as forças e depositado a vitória final nas mãos de Deus amoroso, que não deixa a injustiça a palavra final. Não deixa a injustiça a palavra final. Por isso nós precisamos acreditar sempre, diante da dificuldade, das lutas, das injustiças, nós precisamos acreditar no poder de Deus. Foi essa esperança que de fato vivem à sombra da desesperança, mas acreditam sempre que nada poderá destruí-la. Eu concluo a mensagem nessa noite chamando para vocês a esperança de um homem que queria evangelizar a Rússia, naquela época da União Soviética. O fundador de Portas Abertas, uma organização missionária. E ele é o contrabandista, ele vai levar o contrabando, a matéria que ele vai contrabandear é Bíblia. E ele então pega o seu Fusca, enche de Bíblia para entrar na União Soviética. E na primeira barreira ele é parado e é verificado, vai ser analisado o seu carro, o que ele leva, para que ele pudesse receber a punição devida, se fosse encontrado alguma coisa irregular. E o irmão que é com ele disse: estamos perdidos, vamos ser presos. E o irmão André disse para ele: Deus é absolutamente capaz para cegá-los e ele não vê as Bíblias que estão aí. E então ele parou, mandou revistar o carro, ele revistou as Bíblias na cara dele, eles não viram. E ele passou e começou então a distribuir as Bíblias aonde ele ia distribuir. Deus é um Deus das causas impossíveis. Não sei qual é a sua, as minhas eu sei, mas não sei quais são as suas. Mas eu posso lhe garantir uma coisa: Deus, Ele tem resposta e Ele tem poder para resolver cada uma delas. Que Deus possa nos abençoar. Se você entrou aqui nessa noite com o coração cheio de desesperança com relação a algumas questões, saia daqui acreditando que o mesmo Deus que operou milagrosamente na vida de Noemi, de Ruth, na vida de Jó, Ele pode operar na minha vida e na sua vida. É preciso, como operou na vida de Jairo, quando ele ressuscitou a sua filha. E a expressão que nós vamos sair daqui colocando na mente do coração é essa: crê somente no poder provedor de Deus. Crê somente no poder provedor. Não importa qual seja a dificuldade, não importa seja a sua luta. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar e que possa nos dar essa capacidade de perseverar e sermos resilientes diante das grandes empreitadas da vida. Que Deus nos abençoe. E eu vou deixar o apelo aqui com a pastora Ivonete. Vamos colocar em pé e vamos encerrar aqui. Vamos lá. Alguém aqui nessa noite que ainda não conhece o poder glorioso do Senhor Jesus e gostaria de entregar a sua vida para que Ele pudesse cuidar de você, da sua família, como cuidou de Ruth e de Noemi? Alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: olha, eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor, eu quero receber o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, porque daqui para frente eu quero receber. Que Deus possa abençoá-la grandemente. Há mais alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer: olha, eu estou colocando a minha vida nas mãos do Senhor, porque quero que Ele cuide de mim, cuide da minha família, assim como cuidou da família de Noemi, como cuidou da família de Jairo, Ele pode cuidar da minha e da sua. Há mais alguém aqui nessa noite? Se há, eu gostaria que você viesse aqui à frente. A irmã Natália
está nessa noite dando aquilo que nós estudamos de manhã, dando o primeiro passo para a salvação. Ela está experimentando a partir de agora o processo da regeneração, um ato exclusivamente do Espírito Santo do Senhor, transformando e fazendo-a uma nova criatura. Amém? Amém. Ó Deus amado, nós queremos te agradecer por esta vida tão preciosa para o Senhor, como foi a vida de Jó, como foi a vida de Ruth e de Noemi, como foi a vida de Jairo e da sua filha. Nós queremos colocá-la em tuas mãos, Senhor. Que essa decisão nessa noite, declarando publicamente, recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós te pedimos, ó Senhor, cuida da sua vida, cuida da sua família, porque eu sei absolutamente que tu pode todas as coisas. Não sabemos quais são as suas lutas, mas tu as conheces, e sabemos também que tu podes resolver todas as suas questões, e que ela possa entender que tu a amas, e a prova do seu grande amor é que tu morreste na cruz para salvá-la. E nós te pedimos por cada um que aqui está presente, que entrou aqui nessa noite com algumas dificuldades, desanimado, que tu os encoraje através do teu amor e da tua misericórdia. Nós te pedimos mais uma vez pela recuperação do pastor Arnaldo, que tu continues conduzindo e que em breve ele esteja aqui para continuar pastoreando a sua igreja, a igreja que o Senhor colocou em suas mãos. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor, e abençoa-nos, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos estas coisas em nome de Jesus. Amém e amém.